Olá para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Nós vamos bater um papo agora com o Leonardo Erlan Isolan, ele que é adido agrícola do Brasil na Itália, está junto lá a Food and Agriculture Organization, né, a FAO, que fica justamente em Roma, na Itália. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um grande prazer conversar com você aqui na programação do Canal do Boi. O prazer é meu e nós que agradecemos a oportunidade. Bom, primeiramente eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que faz um adido agrícola junto a esse órgão tão importante que é a FAO, que sem dúvida nenhuma é a maior referência em alimentação mundial. Perfeito. Como a própria pergunta, né, já traduz de certa forma, a FAO ela que regra, né, as diretrizes internacionais sobre a agricultura, buscando seu objetivo maior em relação ao combate à fome, né, a erradicação da fome e a desnutrição. E o Brasil, sendo um grande produtor de alimentos, lembremos que o Brasil está em todas as pautas de discussões sobre segurança alimentar no mundo, ainda mais agora em época de Covid-19, e então se estudou e se definiu na instalação de um posto adicional de adjudância junto a essa organização, que lembramos, né, a FAO, ela é a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Então consta esse posto como sendo de extrema importância, é um ponto muito estratégico, e o importante é lembrar que dentro dos outros postos de adjudância, ou comparando com estes postos, este é um posto específico onde tratamos de assuntos multilaterais. Nós não, enquanto os outros postos fazem mais uma relação comercial em termos de bilateralismo, somente praticamente trabalhando com uma contraparte, aqui o assunto ele é mais estratégico e muito dinâmico, porque nós temos que analisar os movimentos de todos os países, não de apenas um ou dois, não apenas de um bloco. E, com certeza, o Brasil ele acaba sendo um grande colaborador da FAO, porque temos muita tecnologia, temos muita ciência na agricultura e podemos colaborar em relação a levar essa tecnologia para diversos países que ainda lutam ou têm dificuldades em relação da implementação das suas técnicas agrícolas. E quais são os planos do Brasil a médio e longo prazo aí na FAO, Leonardo? Bom, a curto prazo, né, devido, obviamente, à Covid-19, ela acabou alterando um pouco a pauta em termos de ordem ou de agenda. Então, hoje, nós temos uma luta muito grande em relação à segurança alimentar mundial. E aí, conforme lembrei antes, o Brasil, tendo grande sucesso na agricultura e conseguindo aí exportar alimentos para mais de 180 países, nós temos um papel muito importante, fundamental em relação à segurança alimentar global. Não apenas, então, provendo a nossa autossuficiência doméstica, interna, nacional, mas também colaborando na demanda internacional. E um grande desafio hoje que nós temos é a questão da manutenção desse comércio, né? Tendo em vista a imposição de algumas medidas por alguns governos em termos de impedir a exportação, seja pensando aí em procurar um aumento do seu estoque interno. Enquanto isso, o Brasil já mantém a exportação, que é uma ação da nossa ministra Tereza Cristina, muito bem conduzida e já citada aqui pelos dirigentes da FAO, na busca de manutenção desse comércio justo, ainda mais neste período de Covid, para justamente colaborar em relação à distribuição de alimentos, principalmente para os países mais vulneráveis aí neste período. A médio prazo, nós estamos já analisando as novas diretrizes que estão sendo lançadas pela FAO. Praticamente todas elas envolvem diretamente os assuntos da agricultura, e temos aqui assuntos muito importantes em relação à sustentabilidade, né? Então, é muito importante que, já a curto prazo também, mas a médio e longo prazo, nós consigamos divulgar ainda mais e mostrar com dados científicos, com dados bem embasados, com evidências, o sucesso da agricultura sustentável brasileira. Bom, você já citou e eu vou só pedir para que reforce isso. Eu acho que o papel de um adido agrícola era agora vai ser completamente diferente a partir desta pandemia agora. O que muda especificamente? Claro que você já nos deu aí uma diretriz do que está sendo trabalhado nesse sentido,
mas como você vê agora a participação dos adidos agrícolas no Brasil, tanto aí na sua região como no mundo todo, a partir dessa questão do Covid-19? O grande papel hoje da adidância é justamente, claro que existem são diversas as nossas atribuições, né? Mas devido a essa pandemia, a grande atenção justamente é ver esses movimentos que estão sendo feitos, que podem alterar alguma questão de logística internacional que possa impedir esse movimento, esse comércio e trânsito justo de comércio. Talvez seja essa a alteração maior durante esse momento. Bom, você é responsável por vender uma imagem positiva do Brasil, né? Está sendo fácil fazer isso nesse período agora? Bom, a imagem do Brasil, ela obviamente vem sendo trabalhada de forma proativa pelo nosso Ministério da Agricultura e hoje nós temos mais o conforto em lidar com esse desafio e até quando perguntam se é uma dificuldade, eu procuro analisar de uma forma mais de desafio, tendo em vista que o Brasil já tem uma agricultura sustentável e o que nós vivenciamos apenas assim que temos que enfrentar são algumas desinformações. Claro que nós temos melhorias a serem feitas, temos desafios, mas que são esse desafio é igual a de outros países, mas tenho certeza que com o material que nós temos científico, com os dados que nós temos hoje, de certa forma nós estamos conseguindo levar, ou melhor, esclarecer esses dados de uma forma mais robusta ainda. Os dados da FAO mesmo, é interessante que sejam sempre lembrados, né? A FAO editou agora um material, por exemplo, falando sobre uma revisão de análise sobre os recursos florestais, onde tem dados científicos ali, mostrando que na América do Sul já há avanços, né, em redução ao desmatamento, comparado nos últimos 10 anos. É um ponto muito positivo e que, infelizmente, eventualmente, alguns formadores ou divulgadores de opinião acabam não tendo esse conhecimento, né? Então, cabe a nós esse desafio de esclarecer, de levar dados mais transparentes para todos, em ordem que a imagem essa do Brasil, que já existe de sustentabilidade, seja mais visível. Agora, claro que eventualmente, outros países não querem ver. Então, quando se tem essa dificuldade de não querer notar ou observar isso, fica um pouco mais difícil, né, esse nosso desafio. Você citou que é importante a gente deixar claro para o Brasil, para o mundo, aliás, né, que o Brasil tem todo um papel sustentável, de desenvolvimento sustentável. Eu queria que você explicasse assim, essa questão da comunicação institucional do governo, no sentido de tornar isso cada vez mais evidente, do papel que o Brasil tem feito nesse sentido. Está bem alinhado com a representatividade de vocês nesse campo de vender a imagem brasileira? Sim, estamos bem alinhados, temos materiais de excelente qualidade e são de qualidade justamente pela questão do subsídio que tem, da robustez que tem em termos científicos, né, de ciência e de pesquisa. Nós temos muito apoio da Embrapa. A Embrapa é uma referência internacional em assuntos de agricultura sustentável, e estamos muito alinhados. E é importante lembrar que aqui na representação diplomática da FAO, nós trabalhamos como aconselhando sobre assuntos técnicos de agricultura para o nosso chefe da missão. Nós temos um embaixador, que é o nosso chefe da missão diplomática junto à FAO, assim como ministros, conselheiros e conselheiros que estamos trabalhando junto pelo melhor, pela não só a agricultura, mas como todo o interesse nacional. Sobre essa questão até que ponto a FAO se interessa pela tecnologia tropical e quanto é importante para as regiões como a África e a América do Sul, por exemplo? Bom, o Brasil ele é líder mundial em conhecimento sobre agricultura tropical. Vamos recordar que o Brasil ele adaptou com sucesso culturas originalmente de clima temperado ao clima tropical. E hoje os países de características climáticas semelhantes à brasileira, né, que é a tropical, tem interesse em importar esta tecnologia agrícola nacional. E a FAO reconhece esse trabalho brasileiro que deu certo. Aí só para citar alguns exemplos, né, por exemplo, a soja, que é originária da China, né, e hoje o Brasil é destaque como grande produtor de soja. O uso de plantio direto
o próprio melhoramento genético e a criação em 1975, né, de uma unidade de pesquisa da Embrapa voltada ao setor, são fatores que ajudaram o país a colher bem a soja em regiões tropicais. E esse modelo de tecnologia tropical, ele sim é reconhecido e se tem interesse, justamente a aplicação em países, por exemplo, da África ou entre outros, onde nós temos já esse acordo de cooperação, né? Quais são hoje, Leonardo, as principais barreiras técnicas a serem enfrentadas pelo Brasil para a habilitação e ampliação de mercados? Você já citou aqui que essa questão da sustentabilidade é um ponto positivo, mas essas questões fitossanitárias, políticas, ambientais, o que impede a ampliação desses mercados brasileiros? Bom, eu afirmo em registrar que o Brasil, se dependesse essas relações comerciais apenas a discussão dos acordos sanitários ou fitossanitários, ou seja, as barreiras chamadas de segunda geração, que quando há algum impedimento ou algum não consenso, elas são realmente impeditivas de comércio, o Brasil não teria problema nenhum e já tem condições de atender, de estar com o seu produto brasileiro em todos os países do mundo, né? Então, nós não temos, se fosse tratado de uma forma estritamente técnica, baseada em ciência, que é o que o MAPA defende, o que a nossa ministra Tereza Cristina e o nosso secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Ribeiro, prezam muito, é que todas as negociações sejam realmente baseadas em ciência. Nós não teríamos problemas nenhum. Agora, claro que no comércio internacional, sempre a análise ela vai ter que ser feita de uma forma epistêmica. Nós vamos ter que analisar todo o cenário de cada movimento que é feito, né? E hoje, infelizmente, existem muitas ações a nível político-econômico que acabam mascarando algumas barreiras estritamente comerciais e aparecem ou são colocadas na mesa como sendo barreiras técnicas, né? Que são as sanitárias e fitossanitárias. Mas tenho certeza que o produto brasileiro hoje poderia estar alcançando a todos os países. É importante lembrar que o Brasil hoje ele já consegue botar o seu produto para mais de 180 países, né? E atendendo aí, por que nós temos este sucesso? Nós atendemos todos os requisitos e as maiores exigências internacionais acordadas em fóruns multilaterais e, inclusive, algumas exigências específicas para determinados países. Então, nosso grande desafio é esse, é evitar que haja a imposição de alguma barreira estritamente comercial, político-econômica, disfarçada de barreira sanitária. E esse, inclusive, é um dos nossos papéis aqui na Didância Agrícola junto à FAO, de ter uma visão, uma observação, uma análise muito rigorosa em relação aos documentos, os guias sobre diretrizes de agricultura que são firmados, para que não contenham margem na sua narrativa escrita, no seu texto, para se colocar algum tipo de impedimento do comércio de alimentos. E, na sua opinião, quais são as melhores oportunidades brasileiras diante de todo esse cenário mundial que está instalado? Bom, diante do cenário instalado, que é um cenário que a gente, obviamente, lamenta a nível mundial, pois as consequências são diversas, mas o Brasil ele já está se saindo muito bem, devido justamente principalmente, talvez, em relação às ações feitas com muito esforço, mas de manutenção, não só da produção, mas como a expedição de produtos, né? Existe uma força muito positiva do Brasil em relação à manutenção das exportações, o que tem comprovado que o Brasil é um país confiável, é um país cumpridor dos seus compromissos na questão de comércio internacional, que é o que o comprador precisa, é uma segurança sobre esses negócios, né, sobre esse abastecimento. E o Brasil está indo muito bem com essas ações, temos esses desafios internos, mas talvez a grande oportunidade é essa, é se firmar ainda mais como um país responsável, um país que cumpre com seus acordos internacionais e expandir ainda mais o seu papel como sendo um país muito importante para a segurança alimentar mundial. Bom, Leonardo, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem do ponto de vista de um adido que está aí juntinho à FAO para o produtor brasileiro. Bom, a mensagem que fica é que o agricultor brasileiro ele pode se sentir honrado em relação ao seu papel que ele desempenha, em relação à política, à sociedade,
a economia brasileira e, como um todo, em relação ao grande papel que nós temos em relação ao combate à fome. O agricultor brasileiro ele tem diversos desafios que nós conhecemos bem, mas mesmo assim é um grande guerreiro e que representa um papel fundamental para a sociedade. E, eventualmente, há por parte da sociedade algum tipo de não conhecimento sobre a cultura agrícola brasileira, e cabe o recado também a todos os brasileiros que se aprofundem em relação ao conhecimento dessa nossa agricultura, que é modelo para o mundo inteiro e que vem sendo feita de forma sustentável, com resultados maravilhosos. O Brasil tem papel fundamental, então, nesse grande desafio, que eu acho que seja o maior desafio que a gente tem, que é vencer a fome em todo mundo, certo? Exato, exato. A FAO projeta, né, nas projeções da FAO, e não só da FAO, como também do Departamento de Agricultura americano, que o Brasil ele já é um grande abastecedor de alimentos mundial e tem o desafio de ainda ampliar esse abastecimento, né, projetado para praticamente 40% do alimento no mundo na próxima década ainda. Então, ok, Leonardo, obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui na programação do Canal do Boi. Muito obrigado. Um grande abraço.